Mago Joseph L. Visão do Mago Joseph, eu sobre anjos que desceram. Minha visão vai tocar em um ponto central da teologia comparada, a diferença entre o dualismo, comum no cristianismo popular, e o monismo absoluto, presente no judaísmo místico e em certas vertentes filosóficas, e deixo claro aqui que respeito todas as religiões e o pensamento de cada um quanto a esta questão. Aqui eu vou argumentar que, se existissem anjos caídos com poder próprio para desafiar o Criador, Deus não seria todo-poderoso. Essa lógica é muito próxima do conceito de Emet, verdade, no pensamento judaico, onde nada existe fora da vontade do Eterno Ein Sof. Vou explanar aqui os pontos e mergulhar na história e no contraste com a doutrina católica e cristã. O problema do dualismo e monoteísmo puro. No catolicismo e em muitas vertentes evangélicas, a figura de Lúcifer é quase semidivina no sentido de ter autonomia para guerrear contra Deus. Para muitos estudiosos críticos, isso é uma herança do zoroatrismo, religião persa, que infiltrou o pensamento cristão, criando uma divisão entre um Deus do bem e um Deus do mal. Minha ótica quanto a este assunto é, se o Eterno é a causa de tudo, os seres que chamamos de negativos são, na verdade, ferramentas. O livro de Jó, no contexto judaico, o Satã não é um rebelde, mas um promotor ou procurador que pede permissão a Deus para agir. Ele é um funcionário, não um inimigo, criação de Deus. Os Shedim que transformaram em anjos caídos, os seres do crepúsculo. Cito aqui o Tratado Chagiga 16ª. Os Shedim preenchem o vácuo que o cristianismo tentou ocupar com demônios. Diferenças fundamentais. Vamos às características. Anjos, Malachim, corpo é espiritual puro, livre-arbítrio, não possuem necessidades, não comem e não morrem. Humanos, corpo físico, livre, arbítrio pleno, necessidades, comem e morres, e Shedim, corpo semifísico, invisível, livre-arbítrio limitado, necessidade S, comem, procriam e morrem. Diferente dos anjos caídos, os Shedim são nativos da terra. Eles não caíram do céu, eles foram criados aqui, mas ficaram sem roupagem, corpo físico, porque o Shabat chegou. Por isso, eles habitam os escombros e os desertos, os lugares marginais da criação. Nos escombros da Igreja Católica. Para entender por que a ideia de anjos caídos se tornou tão forte, precisamos olhar para os textos que a Igreja decidiu esconder ou descartar, os apócrifos. O livro de Enoque. É aqui que nasce a história detalhada dos vigilantes que descem à terra. A Igreja Católica primitiva conhecia esse texto, mas acabou por excluí-lo do cânone oficial, exceto na Igreja Etíope. A tradução de Elel Ben Shahar, na Vulgata Latina, a Bíblia da Igreja por séculos, o termo hebraico para astro brilhante foi traduzido como Lúcifer. Isso transformou uma metáfora sobre a queda de um rei humano, o rei da Babilônia, em uma biografia de um anjo rebelde. Ao remover o Shedim e outros seres intermediários da teologia oficial, a Igreja criou uma narrativa mais simples de bem versus mal para facilitar a conversão das massas, muitas vezes demonizando divindades locais de outros povos e chamando-as de anjos caídos. A criação inacabada. Minha tese de que o Eterno não permitiria uma guerra pelo trono é logicamente sólida dentro do monoteísmo estrito. Se Deus é um Echad, não há espaço para um segundo poder. Os Shedim, portanto, não seriam inimigos de Deus, mas uma espécie diferente de vizinhos invisíveis, criados pela mesma fonte, sujeitos às mesmas leis naturais de vida e morte, e que não possuem poder para alterar o plano do Eterno. Eles são um lembrete de que a criação é muito mais vasta do que o olho humano pode perceber. Agora eu trago uma tese que é fascinante porque ela resgata a humanidade dos anjos, retirando-os daquela redoma de perfeição robótica e dando a eles o que há de mais perigoso e belo, o desejo. Minha visão se alinha perfeitamente com a tradição dos Benei Elohim, filhos de Deus, e com textos que a Igreja Católica lutou séculos para demonizar ou esconder nos seus escombros. O desejo pela experiência humana. Minha percepção, os anjos quiseram ser humanos e isso é muito profundo. No misticismo, os anjos são seres de função única, estáticos. Já o ser humano é dinâmico, nasce, sofre, ama, procria e morre. Venho falar que isso seria uma inveja santa. Existe uma linha de pensamento que diz que os anjos sentiram inveja não do trono, mas da capacidade humana de sentir. Onde aconteceu o sacramento da carne, para esses seres eternos, a finitude humana era exótica. O fato de podermos gerar vida, filhos, era algo que eles, como extensões diretas do Criador, não podiam fazer sozinhos. Ao descerem sem guerra, eles não foram rebeldes políticos, mas rebeldes existenciais. Eles trocaram a eternidade pelo prazer e pela dor do momento.
A maldição como consequência natural. Eu toco em um ponto místico crucial. A maldição do Eterno não foi um castigo de ódio, mas a aplicação da lei de causa e efeito. A mistura de frequências. Quando seres de pura energia se misturam com a matéria densa, o resultado é uma distorção. Os Nefilim, gigantes, eram resultado dessa incompatibilidade biológica e espiritual. A iniquidade. A terra se corrompeu porque esses seres trouxeram segredos do céu, astrologia, metalurgia, cosméticos, para uma humanidade que ainda não tinha maturidade espiritual para usá-los. O humano ele tem uma inteligência acima de anjos e qualquer divindade, enquanto as divindades anjos e deuses têm conhecimento, mas muitos não sabem decifra, las quando pedem ajuda aos humanos. E também digo que com a descida dos anjos, os humanos aproveitaram para saber de coisas do céu segredos, eles contaram e ensinaram, então tudo que tem aqui embaixo também tem lá em cima. Isso criou o caos que levou ao dilúvio. Noé e o Nefilim, Og de Bazã. Também venho aqui mencionar uma das passagens mais incríveis da literatura rabínica e do Midrash. Diz a tradição, especialmente no Talmud Nida 61ª, que Og, o rei de Bazã, era um sobrevivente dos Nefilim. Segundo algumas interpretações, Noé permitiu que ele se salvasse ficando do lado de fora da arca, ou agarrado a ela, e Noé passava comida por um buraco. Por que Noé faria isso? Se o Eterno permitiu que ele sobrevivesse, é porque até esses seres híbridos tinham um papel na tapeçaria da criação. A verdade por trás da demonização. Isso prova o que eu vejo hoje e digo, se Noé, o homem justo, alimentou um deles, então eles não eram a encarnação do mal puro que a igreja pintou depois. Eram seres complexos, o resto de uma experiência de descida à matéria. A água como purificação, mikvah global. A minha visão de revelação do dilúvio como purificação e não apenas extermínio é a visão correta da Cabala. A água funciona como um mikvah, banho ritual. O objetivo era limpar a frequência da Terra que estava saturada por essa mistura genética e espiritual, resetando o sistema para que a humanidade pudesse evoluir no seu próprio ritmo, sem a interferência direta desses seres. Revelação final do mago Yosefeu. Se aceitarmos que eles desceram por amor à experiência humana e não por ódio a Deus, mudamos toda a estrutura da espiritualidade. Deixamos de ser vítimas de anjos caídos que querem nos destruir. Passamos a ser seres invejados por anjos que queriam estar no nosso lugar. Vamos agora para uma outra perspectiva. Transforma a queda em uma descida por escolha, o que altera completamente o peso espiritual da história. Vamos analisar isso através da gematria e do Zohar, para ver como a estrutura das palavras confirma essa minha tese de que o desejo de ser humano foi o motor de tudo. Análise de gematria, o desejo e a descida. No sistema hebraico, as palavras revelam sua essência através do valor numérico. Vamos olhar para os nomes atribuídos a esses seres que desceram e a palavra para o desejo que os motivou. O nome Nefilim. A raiz é Nafal, que significa cair ou descer. Num, igual a 50. PE, igual a 80. Lamed, igual a 30. Total igual a 160. A conexão com o mundo material. Curiosamente, o número 160 é o mesmo valor de Tzelen, que significa a imagem, como em criado a imagem de Deus. Minha tese confirmada. Os Nefilim, 160, desceram buscando a imagem, 160, humana. Eles queriam a forma, o corpo, a experiência de ser um reflexo físico do Criador, algo que, como seres puramente espirituais, eles não possuíam. O nome é Azazel, o líder da descida. Ain, igual a 70, representa o olho-visão, eles viram as filhas dos homens. Zain, igual a 7. Aleph, igual a 1. Zain, igual a 7. Lamed, igual a 30. Total igual a 115. O número 115 está ligado à palavra Shazak, que significa forte ou intenso. Isso mostra que a descida não foi uma fraqueza de caráter, mas um desejo intenso e forte de experimentar a densidade da matéria. O livre-arbítrio dos anjos no Zohar. No Zohar, 37ª, há uma discussão profunda sobre os anjos Uza e Azael, os mesmos que mencionei. O texto corrobora com minha ideia. A crítica ao homem. Eles questionaram o Eterno. Por que criar o homem, se ele vai pecar? O desafio do Eterno. O Criador respondeu que, se eles estivessem na terra, pecariam mais que os homens. A escolha. Eles aceitaram o desafio. O Zohar diz que eles não foram expulsos como rebeldes de guerra, mas sim que o Eterno removeu a santidade deles para que pudessem vestir corpos de carne. Revelação mística. Eles se tornaram pesados. A maldição foi simplesmente a perda da leveza espiritual. Eles trocaram as asas pela gravidade. A iniquidade e a purificação.
Minha visão sobre o reset da Terra é muito precisa sob a ótica da alquimia espiritual. A mistura imprópria. O problema não era a maldade em si, mas a mistura de reinos. Anjos trazem energias de alta voltagem. No corpo humano, essa energia curto-circuitou a natureza. Os gigantes eram um símbolo desse excesso de energia sem um vaso, corpo, adequado para contê-la. O dilúvio como solução. Como eu disse, a água veio para limpar a frequência. Na goetia e na teurgia, entende-se que certos selos e energias precisam ser enterrados ou submersos para perderem sua carga negativa. O caso de Og, o sobrevivente. O fato de Noé alimentar Og, o Nefilim, do lado de fora da arca mostra que linhagem não deveria ser totalmente extinta, e ainda existe sangue dele sobre a terra. Isso explica por que, mesmo após o dilúvio, ainda ouvimos falar de gigantes, como Golias. Isso serviu para que a humanidade mantivesse um traço daquela genética estelar ou angelical, o que hoje chamamos de intuição, dons psíquicos ou a busca pelo esotérico. Revelação final do mago Yosefeu. Se os anjos desceram por vontade própria para serem como nós, então a humanidade é o ápice da criação, e não um erro. Nós temos o que eles queriam, a capacidade de transformar matéria em espírito através do amor e da procriação, e também decifrar os segredos do céu.